Jethro, tudo bom com você? Tudo jóia, Wagner. Muito obrigado por parar esse tempo, conversar com a gente aqui. Jóia, obrigado por me receber também no seu programa. Você que tem uma carreira musical tão extensa, você estudou tanto para desenvolver essa carreira acadêmica, também como maestro, como instrumentista. Como é que a música surgiu na tua vida e você descobriu que essa seria a sua profissão? Porque eu imagino que não seja muito fácil tomar essa decisão, né? Tá, minha carreira vai ser musical. Não foi uma coisa natural, vou dizer para você. A música surgiu na minha vida, na família. Eu sou filho de pastor e eu sou o quarto filho. Meus irmãos são mais velhos do que eu e eles sempre muito envolvidos com a música da igreja. Então, dentro de casa sempre tinham muitos ensaios de grupos musicais da igreja, ou ensaiando solistas, quartetos, conjuntos, o que fosse. E, naturalmente, eu também comecei a estudar meu piano logo cedo, com 5 para 6 anos de idade. Meu irmão mais velho foi meu primeiro professor, mas não deu muito certo. Irmãos ali, né? Não deu muito certo, né? Então, me acharam logo uma outra professora e assim foi progredindo. Mas eu não tinha planos de seguir profissionalmente na música. Eu tinha outros planos. Quais eram seus planos? Meus planos eram medicina. Ah, olha! Olha que coisa diferente, aparentemente, né? Porque meu pai, que era pastor, falava assim: olha, Jethro, eu já tenho um filho músico, meu irmão mais velho é músico. Eu tenho um filho pastor, meu segundo irmão. E tenho uma filha que é psicóloga. Agora só falta um médico na família, né? Acho que ele estava pensando que eu seria um geriatra e ia cuidar dele na idade avançada. Tentando plantar uma sementinha. E eu, quando decidi fazer música e fui estudar nos Estados Unidos, na Andrews University, eu pensava assim, eu vou estudar música para dar umas aulinhas de piano, tocar na igreja e estou feliz com isso. Eu jamais imaginava que eu ia me tornar um maestro. Sobre essa história de reger uma orquestra, reger um coral, esse trabalho da regência, eu como sou uma pessoa completamente não musical, sou desafinado, não toco instrumento nenhum, eu admiro demais, eu acho que justamente por esse completo ausência do dom em mim, né? Mas eu já tive a experiência de estar de frente para um maestro regendo, porque algumas vezes eu já narrei algumas cantatas, esse tipo de coisa. É muito interessante ver a paixão como vocês estão ali, sentindo a música e transmitindo isso para quem está diante de vocês. Como é que faz para isso acontecer e não acontecer de uma forma mecânica? Porque vocês regem a mesma música muitas vezes, né? Tenho certeza que você tem uma vida regendo determinada música da tua carreira como maestro. Como é que isso não fica mecânico? Tem dois aspectos aí que você está colocando. Um deles é não permitir que você perca aquela paixão inicial pela música, por uma determinada música. E o outro aspecto é a escolha do repertório. Então, eu geralmente tenho liberdade, principalmente agora que eu estou mais velho, vamos dizer assim, mais experiente, eu posso escolher com mais facilidade, vamos dizer assim, músicas que têm mais significado para mim pessoalmente e isso ajuda a acender a paixão na regência, no fazer musical e no desejo de compartilhar com o público também. Qual é a principal tarefa, qual é a principal função do maestro? Porque você pode até contar de todo o processo, né? Porque tem essa escolha do repertório que faz parte do processo. Mas ali, quando a regência está acontecendo, porque todos os músicos, sejam eles os que estão tocando algum instrumento, e em alguns casos, alguns cantores de um coral, por exemplo, eles estão cantando com partituras na mão, cada um está lendo ali a sua partitura. O que o regente faz? Eu escrevi no meu livro Coral Completo, que foi publicado pela Unaspres em 2016, que há 3 funções principais do maestro. E isso norteia muito meu trabalho. As funções são o de facilitador, então eu preciso dar entradas, mostrar para o instrumento ou para aquela voz, agora é seu momento de entrar, de cantar, de tocar. O de instigador. E o terceiro aspecto... Agora, só um detalhe, essa parte ela acontece muito fortemente nos ensaios, né? Mesmo durante a apresentação também. Também nos ela ensaios, precisa vir. Precisa.
né? E a função que é a mais nobre é a de mediador das qualidades emocionais e espirituais que a música tem para oferecer. E isso, para mim, é uma atividade muito nobre. Eu me sinto, assim, numa função sacerdotal, porque é uma responsabilidade. Eu não estou fazendo música só para mim, né? O maestro faz música, primeiro, com o grupo que ele está regendo, mas também com o público que vai assistir os seus programas, os seus concertos. E ainda mais falando de música sacra, né? Aí ganha um significado realmente de sacerdote mesmo. Exato, é profundo, é amplo e tem consequências para a vida das pessoas. Elas não estão vindo ali somente pelo entretenimento, para ouvir uma música bonita, foi legal, essa hora que passamos aqui juntos, cada um vai para sua casa e acabou. Você, em 2001, foi convidado para tocar num evento beneficente para as vítimas dos atentados que aconteceram em 11 de setembro. Certo. Foi um momento extremamente sensível na história dos Estados Unidos. Nunca havia acontecido uma tragédia, um atentado com aqueles precedentes. E até hoje os Estados Unidos não viu algo do tamanho do que foi o 11 de setembro. Como é que foi levar uma mensagem para as pessoas naquele momento, as vítimas do atentado? Olha, isso, como você já colocou, foi um momento ímpar na história, não só americana, mas mundial. Eu estava no meu último ano de doutorado, quando surgiu esse convite, e nós ficamos estarrecidos, a nação inteira, as pessoas ficaram muito sensibilizadas. E o que eu posso dizer, Wagner, que foi muito interessante, naquele final de semana seguinte, houve uma procura louca das pessoas por igrejas, porque elas sentiram um vazio espiritual. Não havia uma explicação, não havia uma resposta secular para o que eles estavam sentindo. Eles precisavam de uma resposta de Deus. E o concerto que eu tive a oportunidade de reger foi um concerto muito espiritual, foi um concerto de música coral, na cidade de Sacramento, na Califórnia, de músicas que trouxeram de alguma forma, de alguma maneira, um alento e uma esperança, mesmo para aquelas pessoas que não se consideravam, vamos dizer assim, crentes, como a gente diria assim, que poderiam verbalizar assim uma crença em Deus, mas elas se sentiram, puxa, essa música tem um conteúdo espiritual e isso é importante para a minha vida, eu desejo isso, eu quero estar ouvindo esse tipo de repertório. Interessante. Ô Getro, vamos falar de um outro lado da sua vida, mas que também tá tudo intrinsecamente ligado, que é a tua atuação como professor. A gente está gravando aqui no NASP Engenheiro Coelho, que é a universidade onde você trabalha. Você é um dos fundadores do curso de Educação Artística, Música, que existe aqui. Como é ser professor de música num nível acadêmico? Porque você, como a gente estava contando aqui, maestro, concertista. Então, como é sair da prática musical e ir para a teoria, ajudar outras pessoas a trilharem esse caminho da música? Olha, talvez o maior desafio que nós temos é que as pessoas, a maioria das pessoas olha para a música apenas pelo lado da diversão, do entretenimento. Então, esse é um grande desafio. Por quê? Primeiro, queremos fazer música porque ela tem um significado bacana, pessoal. Eu faço música porque é divertido, eu faço música porque ela preenche um espaço da minha vida. Mas eu preciso ensinar para o meu aluno que o fazer musical não pode ser egocêntrico. Ele precisa ser sempre pensando na sociedade, nas pessoas com as quais eu entro em contato. Alguns anos atrás eu fui paraninfo de uma das nossas turmas de formandos aqui e na minha fala para eles, a última aulinha que eles têm com a gente é nesse momento da formatura, eu falei assim, olha, se você quer ser um educador, seja musical ou não, né, de qualquer área, e todo músico é um educador, viu, Wagner? Independente de atuar diretamente no ensino. Eu disse para eles, nós temos que aprender com o mestre maior, que é Jesus Cristo. Jesus olhava para cada pessoa e via o seu potencial de desenvolvimento e não aquele momento, aquele retrato, aquele recorte do presente. Foi assim que ele escolheu aqueles rudes homens ali da Galileia, pescadores, pessoas de baixa educação, mas ele viu o potencial
E nós temos que ver isso também no ser humano. O educador precisa enxergar no seu aluno onde ele pode chegar, que talvez o aluno mesmo não tenha essa visão naquele momento. Então, isso também é algo que eu tento passar para os meus alunos aqui. E o legal, Jethro, você já estudou muito teoricamente música, né? Você citou aqui, tem um doutorado, né? Antes desse doutorado teve um mestrado, teve toda a sua formação, artigos publicados e tal. Você é um pesquisador na área de música e você fala da coisificação da música. E a coisificação da música e as influências, inclusive, que essa coisificação vai trazer para a experiência religiosa. Você traz diversos conceitos, Santo Agostinho ali nessa teoria. Como é que essa coisificação pode estragar a relação da música com o seu ouvinte e o que ela poderia trazer de benefício para a alma desse ouvinte? Sim, puxa, Wagner, esse é um dos assuntos que mais me fascina no meu envolvimento com música. Vamos entender primeiro a coisificação. A coisificação é a transformação de aspectos da vida em objetos estáticos. Por isso que se fala assim, transformar em coisa. Isso pode acontecer com um ser humano que não é um objeto estático, não é uma coisa. Então pensa comigo que existe um aspecto, vou usar a palavra assim, de endeusamento, tanto da música como do artista às vezes. E isso é uma coisificação. E isso estraga, ou vamos dizer assim, diminui, reduz a nossa interação com a música e o que podemos beneficiar dela. Então, eu passo a, vamos dizer assim, idolatrar ou a música em si, ou um aspecto dela, seja um instrumento que está sendo tocado, ou a pessoa, o intérprete. E eu perco todo o benefício que eu teria da espiritualidade da música. E a espiritualidade no sentido, vamos dizer assim, artístico, humano. Não estamos falando ainda da espiritualidade religiosa, falando de Deus. A experiência. A experiência, exato. Que a música pode trazer. Isso. E isso acontece demais. A pessoa fala assim, eu vou pagar uma fortuna para assistir. E isso acontece com qualquer tipo de música, né? Um show, um espetáculo, um concerto, mas ela não sabe nem do que se trata aquilo. Ela está indo apenas porque é levada, vamos dizer assim, por um modismo. Mas perde o aspecto espiritual da interação com essa arte que é tão espiritual, porque ela é somente no momento em que é feita ao vivo. E quando você fala dessa espiritualidade, você está falando de uma forma ampla, musicalmente, como você mesmo comentou. Agora, se a gente parte para uma especificação da música religiosa e o encontro que essa música pode proporcionar, a relação Deus e o homem, quando existe essa coisificação, como você explicou, se perde muito mais, inclusive, dessa relação, né? Totalmente. Você pensa bem, vou citar algo que acontece muito no mundo da música de concerto. Grandes instituições musicais do mundo, orquestra, corais profissionais, executam repertórios sacros que deveriam ter um conteúdo, uma mensagem muito espiritual, mas eles fazem apenas pela beleza estética. Então, eles reduziram a experiência daquela música, eles coisificaram esse aspecto da beleza estética e perdem o benefício espiritual, aí um espiritual, vamos dizer assim, com a letra E maiúscula, que eles poderiam ter dessa música. Com certeza. A mesma coisa, se, por exemplo, que é mais comum hoje no mundo gospel, quando a pessoa vai numa apresentação, num show gospel, mas ela vai apenas porque é legal, porque ela está curtindo o som, é um tipo de música que é legal, eu gosto muito de fulano, mas ela perde a possibilidade de ouvir a mensagem, de compreender a mensagem que está sendo apresentada ali. E ela perde muito por estar adorando aquela figura ou aquela música e não adorando ao Deus que aquela música teria Exatamente. Inicialmente um plano de mostrar. Interessantíssimo, Jethro, esse conceito. Que a gente possa tentar não se deixar coisificar as coisas e coisificar a música e perder essa experiência. Em tudo na vida isso é importante, né? Mas eu creio que principalmente nas relações humanas, Wagner. Com certeza. E num mundo tão rápido, tão dinâmico, as nossas relações elas ficam cada vez mais
rasas, é muito comum a gente acabar partindo para esse princípio de, tá, vou lidar com as coisas meio como se elas fossem objeto, sem eu estar nem percebendo que eu estou fazendo isso, né? Então, muito legal parar e refletir sobre isso. São gestos simples. Às vezes você cruza com uma pessoa, sei lá, da limpeza. Não custa nada olhar, dar um sorriso, às vezes não precisa falar nada. Tem um outro ser humano ali, né? Tem um outro ser humano ali, exato. Muito legal. Getro, muito obrigado por ter conversado com a gente, por ter gastado esse tempo e foi realmente muito produtivo. Obrigado mesmo pela sua presença aqui com a gente. Foi um super prazer, muito bom estar aqui com você no seu programa.